e com o povo. Segundo os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, depois da ampliação do Auxílio Brasil para R$ 600 e a geração de vagas de trabalho, a desigualdade de renda entre ricos e pobres caiu em 2022, último ano do governo Jair Bolsonaro, para o menor nível de uma série histórica iniciada em 2012. Em 2022, o rendimento domiciliar por pessoa recuou a 0,518, o menor nível em 11 anos, após subir 0,544 em 2021. Apesar da queda, o índice ainda segue em um nível elevado se comparado ao de outros países. Bom, e aí? Né? Uma medida politiqueira, né? Uma medida meramente eleitoral, deviam estar felizes, né? Comemorando, né, Helene? Sim, mas o ano passado foi um ano atípico porque a gente retomou a economia pós-pandemia, né? E aí, vamos abrir um... Retomou não, foi um ano de retomandinho, porque a pandemia só acabou agora, isso, na véspera do carnaval, muito convenientemente. Pois é. Então, vamos lá. Eu acho que até vou abrir aqui uma aspas aqui na pauta e falar que sim, vamos falar aí da questão econômica, já que hoje a pauta está economia, né? Vamos falar aí da questão econômica, principalmente liderada ali pelo antigo ministro da Economia, Paulo Guedes. Paulo Guedes tinha pautas muito interessantes, né, para a economia brasileira. A primeira ele conseguiu fazer, que foi a reforma da Previdência, né? Vale lembrar ali já no primeiro ano do governo Bolsonaro, e depois ele vinha com as privatizações e uma série de outras questões que não conseguiu por conta da pandemia. O último ano, que foi o ano passado, há ali então uma retomada, né? Um reaquecimento da economia, mas também Paulo Guedes, que foi um excelente ministro, teve ali uma pressão, principalmente política, e aí é muito ruim quando a gente mistura economia com política, por conta de ser um ano eleitoreiro. Ainda bem que isso não está acontecendo, porque esse ano, né, Carol, não é um ano de eleição e o Lula não faz isso com o Haddad. Então, assim, por conta da política eleitoreira, a gente teve ali um aumento, por óbvio, do Bolsa Família, era Auxílio Brasil. Isso, Auxílio Brasil, e que, inclusive, escoou aí um pouco do que se esperava ganhar em receita com a reforma da Previdência, e deixou aí para nós aí um caixa em déficit, mas muito por conta dessa pressão. Então, aqui não levantando a lebre aí se é governo de esquerda ou de direita, o importante é que se a gente deixa boas pessoas, como Paulo Guedes foi, trabalhar, você tem aí uma economia se movimentando bem. A questão vem toda quando você tem um peso político, né, como das emendas parlamentares, desculpa, tá, deputado? É verdade. Você tem toda a razão, é isso mesmo. Agora mesmo a gente viu que Lula acabou de ter que ceder 9 bilhões. Onde é que está esse déficit de caixa, então? Porque eu queria ter um déficit de caixa de 9 bilhões. Quem não queria? Você não queria ter um déficit de caixa de 9 bi? Opa, pagar como? Mas, Favinata, é importante a gente falar isso, foi bom que a Elaine tocou aqui na questão do Auxílio Brasil. Que, na realidade, nesses últimos 4 anos, quando a gente vai avaliar, é claro que o governo Bolsonaro, sim, isso com qualquer empresário que você converse, fez um ambiente de clima de investimento muito mais fácil, né? Os empresários tinham vontade de investir, viam o Brasil crescendo e agora eles estão, claro, mais temerosos, né, por toda a conjuntura econômica e política do país. Mas é importante, sim, a gente falar que grande parte desse resultado do índice de Gini, ou seja, da qualidade de vida, foi, sim, pelo Bolsa Família, Auxílio Brasil, extremamente necessário, foi aumentado ali por conta da Covid e seguiu agora por questões eleitoreiras, mas que bom que seguiu, porque ele é extremamente necessário. O grande problema é que a produtividade do trabalhador, que é aí que a gente vai ver se o índice de Gini vai baixar de fato. É quando você aumenta a produtividade do trabalhador e aumenta investimento em capacitação, principalmente. Isso não aumentou no país, não aumentou nem nos últimos governos, e muito provavelmente não vai aumentar agora. Faz anos que a produtividade não aumenta e faz anos que a gente não foca em investir em capacitação, porque a pobreza, a desigualdade social reduz, inclusive, a mobilidade social. Será que o servidor público que cuida disso é o Vitor?
Que Vitor? Faz anos. O deputado, é o seguinte, eu queria saber, estou intrigado com esse déficit de caixa, porque com esse déficit de caixa ainda tem 9 bi para emenda, e com esse déficit de caixa, eu consegui ainda aumentar com os cacarecos que foram colocados, o Bolsa Família que voltou a chamar, o Bolsa Auxílio Brasil que voltou a chamar Bolsa Família, para 750 mango. Eu estou tentando achar esse déficit de caixa ainda. Não, o que a Elaine falou... Ou o governo está imprimindo dinheiro? Pois é. O que a Elaine falou é verdade. É uma vergonha isso que está acontecendo, né? E não são todos os deputados que aceitam esse jogo sujo do toma lá da cá. A gente tem que deixar bem claro. O dinheiro não é distribuído de forma igualitária. Eu tenho informações de dentro do meu próprio partido que já falaram para mim, né? O Palumbo não vai essa quantia. Não é para mim, na verdade. O dinheiro é para ser distribuído para a saúde, para a educação, para a segurança. Mas há sim uma represália para aqueles deputados que são de partidos de base e que não concordam com essa política deste governo, uma política suja e imunda do toma lá da cá. É uma vergonha, e eu tenho vergonha desse tipo de situação. Pois é. Porque eles querem literalmente comprar. Exato, é um momento... Mas nós estamos como ainda. Oposição, que eu estou acreditando nessa oposição e que esses deputados novos não se vendam. Porque senão vai começar a passar tudo. Toda vez que ele não conseguir aprovar um projeto, foi engraçado, para não dizer trágico, que minutos depois do Orlando Silva ter retirado de pauta o PL 2630, logo em seguida já saiu uma notícia que o governo liberaria milhares e milhares de reais em emenda. Então isso é claro, Eles poderiam pelo menos disfarçar, mas nem isso eles fazem. Pois é, mas se o senhor me permite, eu já até... Parece aquelas moças que ficam na Praça João... Sabe o Fórum João Mendes aqui em São Paulo? Sei. Tem umas moças que ficam meio-dia. Meio-dia. É verdade. Você vai pro fórum, é meio-dia, elas estão lá, assim, elas estão encostadas, tem uma banquinha ali atrás da Igreja da Sé. Onde tem a farmácia. Elas ficam lá, aí você passa assim meio duro, assim, você nem olha, fala, vai olhar, não, viado! É tão discreto quanto essas moças, o momento. É muito educada, Mas eu já tive a oportunidade de falar isso outras vezes aqui no Linha de Frente. A gente fica falando do executivo, é importante a gente falar do legislativo, porque, querendo ou não, o governo Bolsonaro teve que sim negociar com o Centrão e qualquer governo que queira governabilidade tem que negociar com o Congresso. Então, é lamentável essa política que se repete a cada governo que entra. Isso tem que acabar. Faz anos. Mas algumas coisas são inegociáveis, Exatamente. Não dá para se negociar. Por exemplo, você pegar um projeto, joga no outro dia para ser aprovado e aprova porque o governo quer. Mas assim, o engraçado, Rodolfo, é assim. Você na campanha condena a prática, desse tipo de distribuição de emenda. Mas assim, enfaticamente. Com furor uterino, diria eu. Aí chega, você faz igual. Aí, você faz igual para encher bolso de muito parlamentar, que muitos deles vão colocar em obra, porque teve uma obra que foi feita assim, só para constar. Agora colocar em obra. Que a obra ela piorou a situação do que estava. E quando vai para limpeza de galerias? Limpeza de galeria é bueiro, porque você não vê aí, você não limpa, fala lá que gastou. Aí, também foi criticado essa questão do Auxílio Brasil, que subiu, que diminuiu o índice de desigualdade nunca foi tão baixo conforme a meta. Começou a ser analisado ali. Então, do índice histórico, foi o menor. E isso não se retira. Você continua a prática... você continua com a prática daquilo que vai mandar dinheiro para comprar voto, mas continua recriminando, dizendo que foi eleitoreiro, que foi absurdo aquilo que tirou muita gente da fome, por exemplo. Literalmente, eu até marquei aqui uma observação que a Elaine falou e a Carol, ela fez uma análise também sobre a questão eleitoreira. Eu não concordo muito com isso, porque, por exemplo, a pandemia veio em 2020. Em 2020 estabeleceu os R$600. Não era ano de eleição. Uma questão eleitoreira não, uma questão de sobrevivência para o povo brasileiro. Na verdade, o Paulo Guedes e o Jair Bolsonaro tiraram os R$600 da cartola. Porque talvez se fosse hoje, não ia ter esse dinheiro. Porque ninguém ia tirar o dinheiro de um lugar e colocar em outro.
a economia ela é muito difícil de ser discutida, porque cada um tem um ponto de vista, né? Mas naquele momento, por exemplo, onde nós tivemos o maior índice desde 2012, R$600, e a geração de vagas de trabalho, a desigualdade de renda entre os ricos e pobres caiu em 2022. Cara, além dos R$600, gerou emprego também. Muita gente com esses R$600 começou a fazer dinheiro com isso. E foi montando o seu negocinho, e o índice caiu. E isso tem que ser observado. E pro governo atual, aí eu peço até desculpa se você discordar de mim nesse caso, porque nós tínhamos o ministro Paulo Guedes, sabe? E hoje nós temos quem na economia? Quem é que está lá na economia? Sabe? Isso me assusta. Hoje a gente tem o pau no Guedes. Isso muito me assusta, porque, por exemplo, nós não estamos isentos de passar por uma pandemia de novo. Do nada veio uma pandemia. Começou na China. E se acontecer de novo? Como é que vai estar a economia do país? Essa é a reflexão que eu faço, Pavinato. Olha, e ninguém pode falar que essa reflexão está errada. Sabe por quê? Posso acrescentar? Pode, claro. Por exemplo, se você tem um negócio... Eu estava conversando com um amigo meu que tem uma academia, ok? Ele não tem dinheiro para investir na academia. Falei, se vir uma... Qual que é a sua renda, ao seu custo da academia por mês? R$50 mil, entre funcionário, aluguel e tudo. Eu falei, ok. Você viu uma pandemia, você tem 150 mil no banco para segurar as pontas? Não tem. Então a sua empresa não está sadia, meu amigo. Se você não tem dinheiro no banco para aguentar os próximos 3 meses do seu negócio... Você não é saudável a sua empresa, logo você vai fechá-la. Esse é o retrato do pequeno empreendedor em São Paulo hoje, aliás, no Brasil. Se vir uma pandemia dessa, o cara não aguenta, ele fecha as portas. Sim. Esse é o reflexo. E ninguém